Povo abençoado, graça e paz, bom dia a todos aqui desse canal do nosso irmão Jorge Cardoso para mais uma reflexão, canal Vivendo em Graça. Também queria aí recomendar o canal do nosso irmão Carlos Gomes, Democracia Espiritual, e também o nosso irmão Listênio, Mentes Iluminadas. Então queria trazer aqui a respeito de uma reflexão sobre o pecado, né? A gente sabe que esse tema, né, quando se fala do pecado, há vários entendimentos, né? Vários entendimentos. E eu queria trazer aqui mais um, né? Mais um entendimento, nesses vários entendimentos sobre o que seja pecado, né? Bom, eu queria usar dois apóstolos. Queria usar o João, apóstolo João, e queria usar o apóstolo Paulo. A carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 3, onde João ele vai afirmar que pecado é a transgressão da lei. Veja, a gente está falando de um judeu que tinha lei, né? Então, para João, pecado é a transgressão da lei, ponto. E para Paulo? E aí a gente vai em Romanos 7, a carta à igreja que estava em Roma. O que Paulo fala sobre o pecado? Não dá para me trazer os textos, tá? Porque o tempo é muito curto. E aí não dá para você ler texto e falar ao mesmo tempo, né? Não vai dar para fazer todo o vídeo. Então eu queria falar rapidamente sobre João. João fala que, né, que pecado é a transgressão da lei, na primeira carta dele, no capítulo 3. E Paulo, né, na carta à igreja que estava em Roma, no capítulo 7, Paulo ele é mais profundo. Porque quando você vê João falando, pecado é a transgressão da lei, o que você entende? Todos aqueles que estavam quebrando a lei, praticando o pecado, matar, roubar, adulterar, etc, etc, etc. Era tido como pecador, estava transgredindo a lei. Paulo ele vai mais profundo. Paulo fala que em Romanos 7, não dá para trazer, eu até gostaria de trazer todo o texto e o contexto, mas não dá para trazer. Então vou destacar algumas coisas que Paulo fala. Primeiro, Paulo fala que não conhecia o pecado, que a partir da lei ele passa a conhecer o pecado. Mas não é toda a lei. É a lei que dizia, não cobiçarás. Então, a partir desse momento que Paulo ele entende o que é cobiça, aí também vai descobrir o que é cobiça, aí ele passa a entender o que significa pecado. Porque o pecado, ele é revelado pela cobiça. Então, Paulo, ele começa a entender que o pecado ele não está fora do homem. O pecado está dentro do homem, é de dentro para fora. Então, Paulo vai falar, até um depoimento próprio dele, dizendo que as coisas que ele gostaria de fazer, que era correta, ele não conseguia. Mas as coisas que ele não queria fazer, ele acabava fazendo, porque o pecado estava dentro dele e dominava ele. Ele não conseguia lutar contra isso, porque era algo que estava dentro da carne dele. Então, o Paulo entendeu que o pecado, ele era a cobiça dele, né? Os desejos carnais negativos que ele tinha dentro da sua natureza humana. Então, isso revelava o que seria pecado. Então, Paulo é muito mais profundo do que Pedro. Pedro, não, João, né? Do que João, por quê? Porque João fala algo muito raso, muito superficial. Porque João ele vai falar da prática do pecado. Paulo, ele vai falar da origem do pecado. Nasce dentro do homem. Dali é praticado aquilo que nasce dentro do homem. Desejo de matar, desejo de roubar, desejo de adulterar e desejos malignos que brota dentro do homem. E ainda temos o ensino de Jesus, né? Jesus também agora eu não lembro o texto, acho que ele é acusado de não comer sem lavar as mãos. Aí Jesus chega para aqueles homens e fala, olha, não é o que entra na boca do homem, que está fora, que contamina ele. É o que sai dele. Ou seja, é a sua natureza humana que está contaminada. O pecado ele faz parte da natureza humana. Então, a origem do pecado é a natureza humana. Então, todas essas obras da carne têm a natureza
humana o pecado. Isso revela o que seja pecado. Então, o que é pecado? Tudo aquilo que o homem produz na sua natureza humana. E aí vem a prática, né? Que é transgredir a lei de Deus. Naquela época, né, com os judeus, era isso. Então, Paulo é muito mais profundo, muito mais específico e direto. Então, eu queria deixar essa pequena reflexão e para que os irmãos aí, né, parem e não só leia 1 João 3, quando perguntarem o que é pecado. Ah, pecado é a transgressão da lei. É muito raso. Leia Romanos 7. Paulo vai te explicar algo muito mais profundo do que seja pecado. Então eu queria deixar essa proposta aí para os irmãos lerem. E faz aí os seus comentários à vontade aí. Discorde também, não tem problema não. A gente está aqui para aprender junto. Então eu queria deixar essa reflexão no dia de hoje aí. Graças e paz a todos.